esse cenário que vivemos hoje em relação à pandemia também tem os seus desdobramentos políticos. O Senado estuda convocar ministros para explicar o combate à Covid-19. A Paula Cuenca está conosco. Paula, como deve ser feito isso novamente, então, a convocação dos ministros? Muito bom dia, Paula. Olá, bom dia. A partir das 2h da tarde, a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal vai analisar 2 requerimentos que foram protocolados ainda durante o período de recesso legislativo, as férias dos parlamentares. E agora eles fazem essa análise para verificar se de fato todos os membros da Comissão de Direitos Humanos concordam ou não com a convocação de ministros de Estado e com um convite feito a outros membros do governo federal. O primeiro requerimento que será analisado é do senador Randolfo Rodrigues e ele pede a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para dar explicações a respeito da vacinação infantil. Ao mesmo tempo em que faz essa convocação para o ministro de Estado, esse requerimento do senador Randolfo Rodrigues faz o convite também para que o diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, também compareça à Comissão de Direitos Humanos para prestar o mesmo tipo de esclarecimento sobre o processo de avaliação de segurança da vacina infantil, da vacina da Pfizer, que é destinada para o público pediátrico, e também de todos os desdobramentos a partir daí até que a vacinação de fato aconteça. Outro requerimento que será analisado é do senador Humberto Costa. Ele faz a convocação da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, por conta daquela nota técnica que foi divulgada dizendo que o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, estaria aberto para que pessoas não vacinadas que sentissem que tiveram seus direitos humanos violados por conta da exigência de um comprovante de vacinação, fizessem então essas denúncias utilizando esse mecanismo já disponível do governo federal, que é o Disque 100. Além disso, Humberto Costa também pede que seja feito um convite para que, então, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, também compareça a essa comissão para prestar esclarecimentos a respeito daquela nota técnica que no mês de janeiro foi divulgada, em que ele coloca ali uma tabela dizendo que a hidroxicloroquina seria segura e eficaz para o tratamento, combate da Covid-19, enquanto outros estudos apontariam que a vacina não seria segura e nem eficaz para fazer esse combate à Covid-19. Lembrando que existe essa diferença entre convocação e convite. A partir do momento que os membros da Comissão de Direitos Humanos aprovarem uma convocação desses ministros de Estado, eles não têm uma escolha se virão ou não de fato à comissão. Eles são obrigados a vir aqui falar com os parlamentares. Mas quando se trata de um convite, que é o que então vai ser decidido ainda sobre o diretor-presidente da Anvisa e sobre o secretário do Ministério da Saúde, esses sim podem ser declinados. Eles podem decidir não aceitar esse convite, então não vir aqui, não comparecer a essas comissões do Senado Federal. A partir das 2h da tarde, acontecem essas votações e com o resultado a gente vai saber, de fato, talvez até uma possível data para quando esses ministros ou outros membros do governo devem vir aqui ao Senado Federal prestar esclarecimentos. Paula, você tem acompanhado de perto aí os desdobramentos da Covid, as ações do Ministério da Saúde. O ministro Marcelo Queiroga, ele previa de fato aí que fevereiro seria um mês bastante difícil de expansão da doença, infelizmente também das mortes, e a expectativa da pasta é que em março nós tenhamos aí uma melhora em relação a isso. De fato, essa expectativa do governo está dentro daquilo que o governo imaginava e que não deve se prolongar durante tanto tempo ainda em 2022, essa expansão da Ômicron, Paola? Olha, de acordo com os estudos que o governo federal utilizou para saber sobre como funciona esse pico da Ômicron em outros países, que eles já observaram casos que aconteceram, eles de fato fizeram essa análise dizendo que o pico da Ômicron, no momento em que há essa transmissão comunitária, é de 45 dias. Então, depois de 45 dias dessa transmissão comunitária, o país deve atingir esse pico de maior parte de casos confirmados e também no desdobramento a gente pode ver o número de óbitos crescendo também, principalmente entre pessoas que não foram vacinadas e que podem desenvolver formas mais graves da Covid-19. Esse pico de 45 dias, de acordo com o governo federal, é agora nesse período do meio do mês de fevereiro. A tendência, então, seria que em março a gente veja esse pico de casos confirmados, sempre passando de 100 mil casos confirmados a cada dia, que a gente veja isso diminuir. Mas é claro que isso é uma projeção, usando como base exemplos de outros países. Depende muito também de como o nosso país, o Brasil, vai lidar com isso e, claro,
tendo aquela prerrogativa de que cada pessoa faça a sua parte, utilizando máscara, passando álcool gel nas mãos, lavando as mãos, evitando aglomerações, para evitar que essa transmissão seja ainda maior. Isso depende também do comportamento da população, para que a gente veja esse movimento acontecendo, assim como foi em outros países. Sem dúvida, a Paula Cuenca, ela voltará na programação da Jovem Pan. Valeu, Paula.